Impulsionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do Abradcast, o podcast da Abrad. Você deve estar vendo aqui um QR Code. Esse QR Code é para que você faça parte da Abrad. Não perca tempo. Não perca tempo, venha participar do podcast, fazer parte desse ecossistema que é o ecossistema de marketing digital que mais cresce nesse Brasilzão, meus amigos. E hoje nós estamos aqui com convidados especiais para falar de um tema sensacional. A gente está vivendo lá na Hero, na agência, isso, né? O SDR morreu, a revolução tecnológica e o futuro das vendas, né? Hoje, para esse papo, estou aqui com Paula Olaf, fábrica de SDR, né? Obrigado pela presença. E Sabrina Roma, da agência A1 Hub. Exatamente. Muito bom, muito bom. Obrigado pela presença de vocês. E, por favor, se apresentem, contem a vossa história. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com o pessoal da Abrad. Obrigada, fico honrada aqui sempre de falar da fábrica de SDR. Somos um projeto para a inclusão de mulheres no mercado de trabalho e muito bom poder divulgar que já temos aí 5.000 mulheres formadas. 5.000 mulheres formadas pela fábrica de SDR. Fábrica de SDR é um projeto social para a inclusão de SDRs no mercado de trabalho. Nós formamos mulheres de uma forma totalmente gratuita. Então, 5.000 pessoas aí que tiveram já oportunidade de conhecer técnicas de venda, LinkedIn, e temos a honra de incluir já mais de 500 mulheres neste mercado de SDR, que cresce cada vez mais, e sobre isso que vamos falar hoje aqui no nosso podcast, sobre inclusão de SDRs e sobre o SDR, se morreu, se não morreu, é isso, né? É isso aí, onde está, como vivem, como se alimentam, né? No Globo Repórter de hoje, por favor. E eu tô aí com a Paula é minha cliente na fábrica de SDR, eu abri minha agência recentemente, na verdade tem 3 anos e meio, como a Um Hub. Antes disso era um design, porque eu sou designer de formação, né? Então eu ficava naquela caixinha de só vou fazer design, nada além. E os clientes falando, não, mas faz tal coisa, faz mais uma. A oportunidade está aparecendo e eu não estou aproveitando. E com isso a gente expandiu para um hub de forma 360, a gente atende tudo que a empresa precisar voltado à experiência de marca. E estou com a Paula desde que começou a fábrica de SDR, vi a fábrica de SDR nascer. Na época eu nem tinha um hub ainda era só eu, nem era um design. Era eu fazendo uns freelas e a gente está junto aí quase 5 anos, né? É isso. Legal, hein? Parceria boa. Bom cliente para se ter. Sim. Maravilhoso. Que demais. Ô Paula, me diz uma coisa, eu gostei desse negócio, a pessoa quer, a mulher tá pensando lá, pô, eu quero essa formação, como é que ela faz? Como é que ela se inscreve? Como é que ela participa? Ela pode se inscrever no nosso site, tem ali o link do formulário. Assim que ela se inscreve, eu entro em contato para passar as datas das turmas. Sempre temos turma, cada 2, 3 meses eu lanço uma turma nova no mercado. São 4 semanas de aula ao vivo. E tem a atividade, provinha, tem que assistir as aulas até o final para ela receber o nosso certificado. Então, ela faz a aula e tem uma atividade, toda aula tem uma atividade. São 4 aulas de básico, depois 4 aulas de avançado e tem as atividades práticas, que é como se fosse um estágio. Depois de tudo isso, ela recebe o nosso carimbo, que é o nosso certificado da fábrica de SDR. Então, passando por isso, ela faz uma triagem com o nosso RH. Então, somos uma agência de emprego. O diferencial é que nós formamos essa mulher. Então, quem quiser fazer o nosso curso é só se inscrever no site da fábrica de SDR, já vai receber o nosso contato, fica sabendo aí das próximas turmas. No nosso Instagram da fábrica de SDR também eu sempre posto ali quando teremos novas datas de curso. E ela faz o curso conosco ao vivo, online, pelo Meeting. Tem mulheres do Brasil inteiro, costuma entrar ali 100, 150 mulheres na aula, é coisa linda de ver. Eu sou apaixonada por esse projeto, é muito bom dar aula ali para as mulheres quando elas entram
com perguntas, super gratificante, porque é um acolhimento. Eu falo que não é só assim uma aula de venda, sabe, Lucas? Elas vêm, elas trazem ansiedades que elas têm, elas falam mal de filho, falam mal do marido, abre o coração. Então, além de tudo, é um acolhimento que nós fazemos com elas. Nós temos alguns dados aqui, infelizmente, no Brasil, todos os anos morrem mais de 1.400, 1.500 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil. E aí, o que nós queremos trazer? Queremos trazer mulheres hoje que sofrem ali algum tipo de violência psicológica ou estão passando por algum tipo de situação que não sabem aonde buscar ajuda. E eu acredito que o real empoderamento feminino que tanto se fala só vai acontecer por meio da geração de renda. A mulher tem que ter dinheiro no bolso, Lucas. Se ela não tem dinheiro no bolso, ela não vai conseguir sair de casa. A independência, né? Não vai ter uma independência financeira. E, infelizmente, uma outra estatística triste no Brasil é que 50% dessas mulheres, elas sofrem agressão ou vítimas de feminicídio, elas dependem financeiramente do agressor. Então, como que uma mulher dessa vai pagar um curso? Então, eu já venho aqui defender, sim, o curso gratuito. Todo mundo me fala, você não cobra nem R$10 o curso? Não, não cobro nem R$10 o curso. Nada, eu não cobro absolutamente nada, porque eu quero chegar cada vez em mais mulheres que, se ela depende do agressor, o agressor não vai dar R$10 no curso para ela pagar. Ela tem que fazer escondido, muitas vezes. E muitas vezes, Lucas, essa mulher que eu arrumei emprego para ela, eu tenho cases que ela arruma um emprego, o agressor quebrou o notebook dela para ela não trabalhar mais. Então, você acha que eu vou cobrar o curso dessa pessoa? Ela já tem que fazer o curso escondido para que ela possa ter uma formação e começar a trabalhar para ela poder sair de casa de um relacionamento abusivo. Então, a partir do momento que eu gero uma qualificação profissional e eu consigo um emprego para essa mulher, aí sim nós, e eu digo eu e os clientes e parceiros, e agradeço aqui a Abrade por esse espaço que vocês estão cedendo para a gente, para chegar nessas mulheres e para conseguir gerar renda para essas mulheres também, para elas conseguirem sair desse relacionamento abusivo e conseguirem uma fonte de renda e a gente conseguir mudar essa realidade do Brasil. É uma roda que a gente começa a girar. Eu tenho muito orgulho em dizer aí que 5.000 pessoas já passaram aqui por esse projeto. Olha, maravilhoso. Eu tô arrepiado. E não é o ar-condicionado. A Brade reserva pra gente umas surpresas maravilhosas e essa é uma delas. E eu achei assim sensacional. E como é que você faz alguma seleção? Como é que é isso? Como é que acontece esse primeiro contato? Porque a pessoa muitas vezes está vivendo um momento de vulnerabilidade, né? E que, assim, tem ajuda psicológica? Como que é isso? Me fala melhor sobre esse primeiro contato. Eu costumo frequentar a Secretaria de Segurança Pública da Mulher, CRAS, abrigos, e eu dou aula nesses lugares presencialmente também, para conseguir chegar nessas mulheres. E o online, que a gente chega em lugares infinitos. Tem mulher de Manaus, Nordeste, umas cidades que eu mesma nunca tinha escutado falar. Elas chegam na aula e eu pergunto, de onde vocês são? E eu fico impressionada de ver, né, Sabrina? Quando a gente entra na aula, vem mulheres ali que... De tudo quanto é lugar, tudo quanto é história. A Sabrina me ajuda a divulgar, funcionar o link, sei lá, quando ela faz o tráfego pago também. Pois eu quero ouvir essa estratégia também. É difícil, hein? Sim, é difícil. Você comentou de auxílio psicológico, a gente ainda, quem sabe um dia, a gente ainda não consegue trazer esse suporte para as mulheres. Mas o que a gente percebeu é que muitas vezes elas terem com quem falar muda a vida delas. Às vezes elas não têm com quem falar. E a gente tem uma comunidade com muitas mulheres que se apoiam. Isso é o mais interessante. Às vezes uma tem dúvida de como fazer tal coisa no LinkedIn, a outra tá ali, não, vem que eu te ajudo, me chama aqui. Entendi. E às vezes elas realmente não têm com quem conversar. Vocês acabam gerando também esse ambiente, né, de confiança com pessoas que se ajudam. Exatamente. E são pessoas que têm realidades similares. Óbvio, tem algumas que destoam muito, não tem vulnerabilidade, enfim, tem mulheres no projeto que têm faculdade, precisou em algum momento parar a carreira para cuidar do filho, por exemplo. Tem esses casos também. E elas conseguem se complementar. Mas é aquela sensação de saber que eu não estou sozinha.
eu posso sair disso e ver histórias de outras mulheres que já saíram daquela situação é muito bacana também, porque elas veem motivação. Porque tem algumas que estão numa situação tão extrema que elas não veem solução para aquilo, elas se conformam. E com isso a gente consegue agregar um público maior, mesmo não tendo um apoio psicológico frequente, mas só de conversar elas já se sentem super acolhidas. Meu, eu acho assim, vocês dariam uma websérie, né? Pra contar, assim, como que a coisa acontece, mostrar isso no dia a dia, você eu posso lá. falar, eu tenho um podcast chamado Papo de SDR, e eu entrevistei várias delas. Tá no nosso canal da Fábrica de SDR do YouTube, e o meu foco foi entrevistar essas mulheres. Foram quantas? 16? Acho que foram umas 15, mais ou menos. É. Ah, eu quero ver, meu. As mulheres, nossa, foi eu mesma. YouTube Fábrica de SDR. O canal do YouTube é Fábrica de SDR e tem lá vários episódios gravados, foi 40 minutos, meia hora, cada uma com uma história ali diferente. Meu, me conta uma história aí que se assim, te marcou, que você fala, meu, essa aqui vai para um livro. Olha, Conte. Da Fernanda, várias. Faleceu. Nossa, da Fernanda é maravilhosa, pesada, mas maravilhosa. Pesada. A Fernanda, ela começou a trabalhar com a gente e ela estava fazendo um tratamento de quimioterapia bem forte. Ela já tinha tido câncer há 2 anos atrás, fez uma cirurgia, se recuperou, voltou. E ela, enquanto estava fazendo o tratamento, ninguém dava a possibilidade dela trabalhar, porque ela tinha o tratamento e alguns dias da semana ela tinha que faltar para fazer a quimioterapia. E ela ficava muito ruim quando fazia a quimioterapia. Então, ela já avisava, olha, essa semana tenho quimio, não posso trabalhar. E ela era SDR nossa da fábrica mesmo. Aí ela trabalhava pra gente, fazendo prospecção super boa, já tinha sido gerente de call center, uma experiência absurda. Mas por estar passando por esse tipo de situação, infelizmente muitas vagas presenciais voltando, e é por isso que eu defendo com todas as forças o home office, porque pessoas que estão com problemas de saúde ou cuidando de pais acamados, ou ela mesma, precisam do home office. E a Fernanda foi... Olha que visão legal do home office. Precisa do home office. Isso é muito interessante. A pessoa fazendo um tratamento de quimioterapia não tem a menor condição de trabalhar no outro dia, gente. E ela trabalhava de casa, fazia um pouquinho de ligação, fazia um pouquinho... O que dava para ela fazer, de falar, não, Fê, faz. E ela se apegava muito nisso. Falava, eu vou trabalhar porque isso daqui é o que vai ocupar a minha cabeça para não ficar pensando besteira e procurando notícia ruim na internet. E o pouquinho que ela fazia, ela já ficava super feliz, motivada. E trabalhava. Aí na semana que ela tinha o tratamento, ela não trabalhava e a gente ia alternando dessa forma. E ela trabalhou bastante com a gente, ficava bem motivada quando conseguia trabalhar e tudo. E gravou o podcast comigo e dali 3 semanas a Fê faleceu. Tem um podcast dela gravado ali, ela já estava com uma situação bem física, né, bem debilitada, falando devagar, e a gente super acreditando, ela também super acreditando. Eu acho que foi uma forma de levar menos sofrimento nessa fase final, né, Sim, terminal totalmente. que ela estava. E se sentir ativa, né? Construindo, ajudando em alguma coisa. Acho que isso ajuda também muito no tratamento, né? Deixar Antes a coisa dela mais leve. subir para ser entubada, né? Ela estava com a irmã dela e aí ela pediu para fazer uma chamada de vídeo comigo. Ali foi a despedida. Nossa, me emociona demais. Fez uma chamada de vídeo e subiu para ser entubada e ali a gente sabia que ela não ia voltar mais. Mas pensem nisso. No trabalho home office, quando vocês estão dando essa possibilidade para uma mulher, às vezes ela está fazendo um tratamento ou está cuidando dos pais que estão fazendo um tratamento e realmente ela tem que fazer aquela correria com os pais, mas dá tempo dela chegar em casa e fazer meia dúzia de ligação e isso é o que vai fazer com que ela se apegue e não desista. O trabalho home office é totalmente inclusivo e eu sou a que mais levanta a bandeira aqui porque eu conheço as histórias das pessoas que precisam do home office para sobreviver, literalmente. Eu acho que você tem uma missão, né? Uma missão. Isso não é uma empresa, um trabalho, é uma missão, né? Legal demais, demais. Ô Sabrina, você também, né? Como é que você faz para divulgar? Os bastidores. Qual que é a estratégia que você usa? Como é que é? E por incrível que pareça, até a Paula não gosta de como eu abordei ela inicialmente. Eu comecei a abordar ela
quando ela tinha outra empresa, que não era nem Pink Sua Vida, era Pink Sua Venda, que essa aqui gosta de abrir empresa. É horrível. Empreendedora nata. 8 anos que eu empreendo. Mas tinha a Pink Sua Venda, que era também de ligações. Minha mãe tinha acabado de sair de um emprego e começou a fazer ligação. Mãe, tá estranho isso aí, né? Na véspera da pandemia ali ainda não tava aquele caos da pandemia, mas já tinha começado. E mãe, não confia, não vai pagar, não sei o quê, aquilo outro. Até que pagou. No momento que pagou, eu falei, me coloca. Dá um jeito, porque eu tinha acabado de perder muito cliente por conta da pandemia. Eu já estava fazendo freela, mas é aquilo. E a gente entra naquela situação delicada, porque como é que eu vou cobrar multa se, o cliente também está sofrendo, está fechando restaurante. Eu atendia muito restaurante na época, que foi o mais afetado, ainda não estava adaptado para o delivery. E daí eu cheguei nela falando, olha, não tá passando credibilidade nisso aí não. Bora fazer um negócio de graça? Foi de graça o primeiro trampo. Porque eu vi, no momento que eu entrei no grupo, que as mulheres, assim, eram incríveis. Tipo, eu fiquei grata pela minha mãe. Tava ali, caçando alguma coisa e conseguiu entrar de imediato. E foi assim que a gente começou. Eu fiz um trabalho de realmente mostrar valor e mostrar que era uma empresa real. Foi esse o primeiro ponto. Ela fazia isso de qualquer jeito. O Instagram lá, pegava as fotos lá do Google, postava de qualquer jeito. Parecia golpe. Sabe quando você olha e fala golpe na certa? Essa mulher tá falando aí que vai ajudar todo mundo. Não vai pagar ninguém. O que me salva é que eu sou muito empolgada. Eu pegava o vídeo lá, vem gente, eu tenho serviço pra vocês, tem ligação, eu pago direitinho, vamos comigo. Mas é aquela coisa, quem Vai fala garantir que paga direitinho. a garantia era ela. Todo mundo que fala que paga direitinho não paga. E eu tava indo lá e vambora. Então o primeiro passo foi esse, a gente construiu credibilidade. E quando a fábrica nasceu, já tinha bagagem da Pink Sua Vida e foi tudo completamente orgânico. Porque quando uma mulher entra e ela vê que funciona, ela vê que é de verdade, ela vê que não tem pegadinha no final para você ganhar o certificado, porque tem essas, né? O curso é gratuito, mas no final você paga tanto para ter o certificado. Não. As miúdas. Exatamente. Quando elas chegam e veem que é dessa forma, automaticamente elas já indicam, automaticamente elas já dão depoimento, elas vão reverberando o que a gente já fez. Então, assim, a gente tem alguns anúncios ativos para ações pontuais, mas sobre atrair as mulheres é organicamente. E com isso, as próprias empresas começaram a chegar na fábrica de SDR dessa forma. Porque busca, a gente é o primeiro que aparece e já conhece o projeto, já tem causa social e tudo vai se agregando, né? Então, foi bem natural, eu acho. Acho que não teve um processo de tipo, vamos aqui fazer uma estratégia mirabolante. Não, vamos deixar acontecer e viver. E aconteceu. Foi simples. Profissionalizar o negócio, exatamente. Fazer um uma site. mão de fazer design. um site, adaptar agora, trazendo automações para quando o cliente entrar em contato, ele já receber um e-mail de imediato, não precisar esperar alguém entrar em contato. Então, assim, agora, de fato, principalmente com a inteligência artificial, né? A gente consegue trazer muito mais ferramentas, mas é na questão de agilidade, né? Até para o cliente não ficar esperando. Ele quer uma SDR para começar essa semana, ela tem SDR para começar essa semana. Só que para isso acontecer, ela tem que responder muito rápido. Então, a gente automatiza todo o processo para o cliente não ficar esperando uma resposta, né? Entendi. Basicamente é isso. Mas foi tudo muito natural. O processo da fábrica de SDR foi muito natural, muito orgânico e muito real também. Uhum. E como é que você faz essa ponte com o mercado de trabalho, né? Então, formou o profissional, a profissional, e aí como é que conecta aí com as empresas? Como é que faz essa captação? Sim, a captação hoje, a Sabrina faz os links patrocinados lá no Google Ads, né? Sim, só Google Ads que a gente tem. E aí ela colocou uma automação. Para as empresas para também? as empresas. Na verdade, o Google Ads é só para as empresas. Para saberem que a gente tem um banco de currículos. Entendi. No caso é esse. Mas ainda assim entra muito organicamente. Mas a gente tem um anúncio para alavancar, para chegar mais, né? Entendi. Sempre bom. Então a gente segmenta para as empresas das regiões que a gente tem determinada preferência ou de regiões que a gente tem mais SDRs qualificadas também, porque tem isso. E com isso as empresas chegam solicitando a indicação de uma SDR para o mercado. E vocês têm apoio de alguma coisa governamental? Não? Nada. Que não. isso? É bootstrapping, nome, né? Chique. Bootstrapping.
É isso. Não tenho. Hoje, o modelo da fábrica, sim. Primeiro eu formo, não cobro nada das SDRs. Então, é a questão do propósito mesmo, né? Missão, como você colocou, de juntar isso, de colocar as SDRs, formo. Então, tenho esse banco, tenho o RH, que eu pago o RH, tenho profissionais do RH, funcionário, tudo, para fazer essa formação. Aí, lá na ponta, quem paga é a empresa. Então, como uma agência de emprego, eu cobro um salário. Aí sim é que eu vou rentabilizar. Então, todo esse processo até ocorrer a contratação, não recebo nada, né, financeiramente, claro. Mas lá na ponta, a empresa que vai contratar, aí sim eu cobro um salário. Entendi. Elas passam pela triagem e ficam no nosso banco de dados. Então, quando a empresa me pede um currículo, é muito rápido. É só uma questão de passar para o RH, ela já pergunta para algumas das meninas, olha, você já arrumou emprego? Entre o tempo que ela fez a entrevista e a pessoa quer contratar, já olha a base de currículos e vê se ela está trabalhando, se interessa a vaga. Se sim, muitas vezes no mesmo dia, Lucas, eu já mando o currículo, porque a gente já tem informadas, né? É só o tempo mesmo de perguntar para as meninas se elas já estão trabalhando, se a vaga interessa ou não. E ok, se tiver disponível, às vezes no mesmo dia eu já mando o currículo. E como é que está essa taxa de empregabilidade, né, da formação e colocar no mercado? Consegue Sim. colocar muita gente no mercado? Sim. Por exemplo, muita gente pede SDR com experiência de mais de 1 ano. Para você ter uma ideia de valores de salário, né? Uma SDR hoje que se forma com a gente, júnior, não tem experiência. Qual que é o diferencial? Ela passou pelo curso. Então, ela ficou ali comigo por 2 meses, né? Por mais que ela não tenha trabalhado como SDR, ela tem um background ali de área comercial e passou pelos cursos. Então, ela tem um LinkedIn, ela sabe que é SDR, ela fez atividades práticas. O salário é algo em torno de R$ 1.500 home office. Se ela tem experiência com mais de 1 ano como SDR, conhece ali um pouco de CRM, já atuou como SDR, algo em torno de R$ 2.500 o salário de uma SDR com mais de 1 ano de experiência. Então, é essa a média que os clientes nossos têm pago de Tem comissão? salário. Geralmente, Variável? elas ganham por agendamento. Ah, entendi. Porque a meta da SDR é por agendamento. R$30, R$40 por reunião realizada. Então, agendou a reunião, tem que acontecer. E aí alguns clientes colocam algumas métricas. Eu acho importante isso, ter essa métrica, por exemplo, de perguntas que ela precisa fazer de qualificação para validar que é uma reunião de fato qualificada. Aí sim ela faz. É importante contextualizar aqui também que existe a profissional BDR e a profissional SDR. Então, a profissional SDR, ela faz a prospecção, aliás, ela faz a qualificação do lead do inbound. Então, a agência gerou o lead, ou seja, para ela mesma, ou seja, para algum cliente que ela atende. Então, é um lead já interessado. Pesquisou sobre você, chegou, fez alguma pergunta. E aí, nisso que a gente fala de inteligência artificial, que ajuda a SDR nesse processo. Muitas vezes já vem uma pré-qualificação de um chatbot, já fazendo algumas perguntas. Aí, a partir de dado momento, cai para a SDR continuar esse atendimento. Então, a SDR, Sales Development Representative, bonito o nome, SDR, ela faz esse atendimento para fazer o quê? Uma qualificação. Ela entra em contato, primeiro entra um chatbot fazendo algumas perguntas de qualificação, depois disso entra o atendimento da SDR, que eu sou muito a favor de um atendimento por telefone, afinal a primeira qualificação o chatbot já fez, então já pega o telefone, liga, cria um rapport para fazer o agendamento da reunião. E depois, se você quer uma profissional para fazer uma prospecção ativa, é uma BDR. Business Development Representative. A BDR vai pegar uma lista fria, vai entrar em contato com as empresas para fazer uma prospecção ativa. Então, as empresas costumam rodar com as 2 frentes. Eu rodo com as 2 frentes na fábrica de SDR. Faço ali o meu inbound com o Google Ads patrocinado e faço também a BDR, monta essa lista. No meu caso, vou dar o exemplo, como eu trabalho com a agência e empresas que estão anunciando vagas de SDR, como é a minha lista? Vou para o LinkedIn, vejo empresas que estão anunciando vagas de SDR, e aí a minha BDR faz aí essa lista das empresas, lá pelo filtro do Sales Navigator, empresas que estão contratando, entra em contato com o responsável da vaga ou o responsável da empresa, se for uma empresa menor,
e fala sobre o projeto, levanta, cria valor, né? Liga na empresa e vê, olha, viu uma vaga anunciada há tanto tempo, etc. Entrou em contato, despertou interesse e agendou reunião. Então, essa é a BDR. Ela vai ali na prospecção ativa com um gancho de uma pesquisa prévia que ela já fez, que é um lead já pré-qualificado, porque está com uma vaga anunciada. Então, já tem uma pré-qualificação. Então, existem essas duas frentes. A BDR faz a prospecção ativa. É importante que isso fique claro, porque às vezes a empresa anuncia uma vaga de SDR, né, e porque caiu o nome para as pessoas, tudo é SDR. Não. SDR, ela atende, faz a qualificação de um inbound. E a BDR é o business, cuida do negócio Seria como um uma, todo. uma pré-vendas ali. É. E faz a prospecção ativa, a BDR. Entendi. Aí seria um account, alguma coisa assim, né? O BDR. Faz ativo também. Faz o ativo, o outbound. A grande diferença é que o BDR faz o ativo e o SDR faz o inbound, o atendimento do que chega. Entendi. Isso é algo que a gente, às vezes, nas agências, não vê de uma maneira muito estruturada, né? Dependendo do tamanho da agência. Aliás, nem tamanho de agência, cultura mesmo. Cultura, Normalmente o dono tá ali na frente comercial e ele faz isso, tem um assistente, alguma coisa assim. Às vezes não, a agência não faz nem tráfego pago para si mesmo. Vai no flow de indicação, SEO, enfim, tem de tudo. Eu já vi, né? Acredito que você também. Às vezes não usa nem CRM, né? Exato. E aí minha pergunta é, você ajuda a estruturar isso também? Como é que é a tua orientação nesse sentido para empresas que não têm isso muito claro? Sim. É bem importante estruturar até mesmo antes de colocar a SDR no processo. Porque eu trouxe até uma estatística aqui, pesquisei no panorama da RD. Uhum. Triste o número, triste. 56% das empresas não usam CRM. E esse número aumentou, porque no panorama anterior era 51%. E aí nesse a gente ficou numa expectativa, né? Falou, não, esse ano vai melhorar. Não, piorou. Era 51%, aí piorou, agora é 56%. O próximo, então, vai passar de 60%. Meu Deus. E é difícil, porque a gente já estamos falando em inteligência artificial, já estamos falando que o SDR morreu porque o chatbot vai substituir, sendo que você entra numa vertente que não está usando nem CRM, cara. Como que vai falar que o SDR morreu se você não está usando nem CRM ainda? Sem dúvida. Fica difícil, né? E querer utilizar ali toda a inteligência artificial, tudo, sendo que ela nem começou a usar o básico, o arroz com feijão, né? Então, precisa estruturar esse processo primeiro. E eu acho que a primeira coisa é colocar uma tecnologia, igual a Sabrina implementou lá no meu site. Colocou automação, se quiser falar. Dos e-mails. Não, é automação básica de direcionamento de e-mail assim que o lead cai. Então, assim que o lead cai, ele recebe um e-mail personalizado com o nome dele, com a agenda da Paula para marcar uma reunião com as profissionais da equipe, no caso, né? E automaticamente ele já consegue ter acesso à agenda para já reservar um melhor horário. Não precisa esperar o tempo hábil para conseguir agendar. E essa automação é super importante nas empresas, né? De maneira geral. Quando a gente fala de prospecção, a gente precisa levar todo o processo em consideração e o CRM é o começo. Mas como você falou, é cultura. É a cultura da empresa. Tem empresa que as pessoas estão resistentes a automações. E aquela coisa, mas funciona do meu jeito, para que eu vou? Para que eu vou colocar? A gente teve uma empresa extremamente resistente, assim, tava tudo pronto, tudo funcionando, e batia na tecla de, não, mas para que eu vou colocar aqui que esse cliente é de tal categoria? Porque a gente precisa mensurar. E é complicado porque quando a gente começa a mensurar, a gente começa a mostrar falhas na empresa também, né? Então, entra aquela situação delicada de precisa melhorar o atendimento, precisa melhorar como está falando, precisa melhorar uma série de coisas e tem muita gente que não quer. Eu já tive cliente assim, que tinha, sei lá, uma equipe de 15 pessoas no comercial, tudo gente acima de 50 anos. E eu mostrei como a gente fazia na agência, usando o CRM do RD. Super simples, né? Intuitivo. Ele olhou e falou, nossa, maravilhoso, já uso o RD Marketing, quero o CRM. Beleza, vamos fazer um treinamento e tal, porque agora precisa mexer na cultura da galera para usar, porque não adianta implementar, é usar. Parou ali o projeto. Mas, cara, eu já faturo mais de 1 milhão e pouco mês. Então, assim, isso vai mudar quanto no meu ponteiro? Cara,
você não consegue mensurar isso agora porque você não tem nem os números. Então, assim, eu posso mudar em 100% esse cenário. Você pode vender o dobro. Agora, eu preciso saber o follow-up, onde é feito o follow-up. Cadê? Tem uma tabela de Excel para entender como é que é feito o follow-up? Não. E como é que você faz? O controle? Não tem controle, cara. Eu só preciso que venda. Então, assim, é muito em cima do... Mas peraí, você tem meta? Cara, tem uma meta de faturamento anual. Você fala, cara, e assim, é um negócio legal, né? Um negócio bacana, com faturamento razoável. E, cara, totalmente desorganizado. Imagina se fosse estruturado. Então, acho que essa cultura é um dos pontos mais importantes na questão de impeditivo para evoluir, né? Que vocês devem enfrentar pra caramba. Sim, acho né? que é um dos maiores, na realidade, como você falou. Se você começa a ter métricas, daí entra a questão de pessoas terem medo da inteligência artificial também, que eu acho uma balela, para não dizer outra coisa. Porque realmente meu diretor de criação vive trazendo IA, comprando IA, e as pessoas externamente têm aquela função. Ah, mas se a IA tá fazendo, o meu funcionário tá trabalhando mesmo. É claro, essa é a intenção principal é que o funcionário fique mais na gestão, pense mais. Pense. Pense. Pare de operar no... Exatamente. E deixa a IA fazendo o que precisa correr. Só que daí entra a questão principal de cultura de empresa, que você ser bom se tornou fácil com a inteligência artificial. Você ser medíocre já não é suficiente. E se a gente pegar ali empresas que têm estruturas desorganizadas, tem muita gente mediana no caminho. Muita. Verdade. Que não faz o mínimo para ser bom. E a IA substitui, de fato, essas pessoas, porque assim, já é fácil você ser muito bom num negócio. E é difícil você mudar essa cultura, porque às vezes quem está na parte de gestão vê essa produtividade, o quão mais rápido seria evoluir, o quão mais fácil seria trazer métricas para o negócio, mas quem está no operacional não vai fazer o mínimo, ele quer o salário dele. Sabrina, isso dá uma frase. Maravilhosa essa sua colocação. A IA substitui o medíocre. Exatamente. Agora, o bom, ela potencializa. Potencializa e muito. Que E muito. frase, que É frase. produtividade, assim, disparado. Nossa, toda vez, Rafa, aliás, beijo pra ti, toda vez que ele chega com tem um IA que vai solucionar isso aqui, bora comprar. Vamos lá. Vamos testar, vamos ver como é que é isso. Como é que funcionou? Ele traz direto, assim, soluções incríveis. Tem a Naomi, nossa assistente personalizada da OnHub mesmo, que, cara, às vezes eu falo, nossa, tá melhor que eu em algumas coisas. Tem coisas que eu falo, não, pede pra ela fazer lá, nem me aciona. Manda lá, ela faz, depois eu só reviso o final, porque, óbvio, tem que ter a curadoria de uma pessoa e bora pra próxima, porque a IA, de fato, ela potencializa quem tem uma boa produtividade. E eu estava pensando aqui justamente na realidade das agências, né? A gente tem todo o perfil de agência na Abrad. E muita agência que está querendo um crescimento, né, exponencial, ou pelo menos tentando crescer, sair daquele estágio inicial, né? E eu acho que toda essa estruturação comercial faz parte disso, né? Você tem isso, clientes lá, agência, e como é que você daria, o que você daria de dica aí, ou de orientação para, olha, vamos fazer assim, vamos pensar assado, para agências? Para as agências é importante ter SDR no processo por conta do rápido atendimento. Então, se ela tem ali uma campanha rodando, chega algum lead, é importante ter o SDR para já fazer a qualificação. E o que é mais importante do que simplesmente colocar o SDR? É definir o que é um lead qualificado. Porque a reclamação maior que eu recebo das agências é: trouxe uma reunião que não é qualificada. Defina o que é uma reunião qualificada. Uhum. Como que eu vou definir isso? Eu vou te mostrar quais são as perguntas que eu quero que você faça. Porque uma reunião agendada de um outbound, ela tem que ser muito trabalhada. É diferente de uma reunião do inbound, que a pessoa já veio perguntando e já está ali praticamente no momento de compra. Só está definindo qual vai ser o fornecedor. Já tem a informação, ela já chegou por ela. Já. E no outbound, eu prospectei alguém que nem sabe que eu existo. Não conhece meu nome, nunca viu falar sobre mim. Aí a pessoa recebe a reunião, faz a reunião e fala, mas a pessoa não queria comprar. Não, ela não queria comprar. Ela acabou de ser abordada. Ela queria conhecer. Ela quer maiores informações, quer saber como funciona.
Então, claro que o SDR, no caso o BDR, porque foi uma prospecção ativa, ele vai despertar o interesse e a curiosidade. Ele vem para a reunião e aí a função do closer, ou do dono, muitas vezes o dono da própria agência que toca essa reunião, é vocês de agência melhor do que eu fazer o fluxo de nutrição. Para quando ele estiver no momento certo de compra, aí sim ele vai lembrar que você existe, porque você fica na cabeça daquela pessoa ali, até chegar o momento dela comprar. Então, entenda que o SDR, o BDR que vai chegar fazendo outbound, para ocorrer uma venda, vai demorar. Então, essa reunião assim, de alinhamento de expectativa de quanto tempo você demora para fechar um grande cliente, tem essa questão do ICP também. Quanto maior o cliente, você sabe, vai demorar mais tempo para fechar. Então, não cria essa expectativa de achar que eu vou contratar um SDR que no primeiro mês, ela vai já fechar um grande negócio para mim. Então, alinhar a expectativa do que você pretende e saber se vai ser um BDR ou um SDR, isso é mais importante até do que contratar em si um SDR. Total. Montar ali o processo, como vai ser, né? Para depois contratar. Isso. O grande desafio aí, na hora de montar isso, é esse entendimento e conseguir fazer com que isso tenha volume para que você pegue oportunidades que estão no momento certo de compra, de troca de um contrato, né? Aqueles que você está apresentando para conhecer, para eventualmente te trazer uma necessidade, ou quando tiver uma eventualidade ele vai te consultar, ou uma troca de contrato, para que você tenha um faturamento saudável mensal, né? E aí, assim, a minha dúvida é quando a empresa coloca uma meta, ou metas, obviamente, porque a SDR tem uma, a BDR tem outra. Vocês participam junto disso? Pega a meta para vocês também? Porque eu entendo que, você precisa, eu tenho a pessoa, tá aqui. Mas vocês fazem um acompanhamento também posteriormente? E aí, também, às vezes, essa questão de assumir a meta e fazer essa gestão comercial também juntos ou não? Sim. Eu atuo nas duas frentes. Ou eu indico o profissional para ele fazer gestão internamente, ou eu terceirizo o processo por completo. Tá. Na terceirização, aí eu monto um time para a empresa. Entendi. Eu coloco uma coordenadora e coloco a SDR e uma back-office. Por quê? No meu modelo de terceirização, eu gosto muito de fazer ligações. Então, o nosso foco é mandar e-mails, fazer conexões no LinkedIn e telefone. No caso de B2B, são ligações para a empresa no telefone fixo, aquela raiz mesmo. Liga no fixo. E funciona? Converte? Funciona, 10% atendem. Então, eu já tenho essa métrica de ligar para 50 empresas no dia, a meta dela, da SDR, da BDR, porque aí a prospecção é ativa. A BDR vai fazer 50 tentativas de ligações para aquela lista que eu montei. Ela vai fazer a conexão no LinkedIn, ela vai mandar o e-mail e vai ligar. Então, são 3 tentativas de falar com aquele lead. Aí liga no fixo e tenta falar. Eu já sei que no final do dia, dos 50, ela vai falar com 5. Então, tá tudo bem, se ela só falar com 5 pessoas no final do dia. Aí, conseguiu falar com os 5, eu já começo a trazer essa métrica para ela fazer os agendamentos. Às vezes consegue agendar 1 dos 5, às vezes nenhum. Porque ela ligou no fixo, mas é aquilo. Vai passar pela secretária. Chega a ligar no celular da pessoa? Então, é muito caro conseguir o número do celular. Tem algumas ferramentas do LinkedIn que fazem esse scrapping, né? Ou o Lucha, o Apollo. Apollo, Snóvio. Mas assim, em torno de R$5 o contato. Se eu estou falando em montar aí 200 contatos, 300 contatos para ela ligar, imagina o custo disso. Sim. Então, eu ligo no fixo mesmo e transfere a ligação, sendo que ela fala com 5 e consegue o contato. Tem algumas ferramentas que automatizam, como você comentou aí, Snóvio. Ele automatiza o disparo de LinkedIn. Aí é onde a gente junta a ferramenta com o humano, né, de ligar. Então, disparo um monte de conexão no LinkedIn, disparo vários e-mails, disparo o WhatsApp quando eu consigo. Então, na terceirização, nós temos um combo de ferramentas e mais a SDR fazendo o serviço ali frio, né, o cold call, ligando na empresa e fazendo esse trabalho.
Por isso que eu tenho uma back-office, porque a back-office ela é uma profissional administrativa, porque eu gravo todas essas ligações, imagine que 5 por dia, ela vai fazer 50 tentativas de ligações. Então, a back-office vai lá no meu sistema de gravação de ligações, vai puxar essas 50 tentativas, as 5 que ela conseguiu conectar, falar com o decisor, ela manda para a coordenadora escuta e faz um roleplay semanal com a SDR baseado nessas 5 por dia. Então, toda semana ela vai coletar essas 5 ligações e vai fazer um roleplay com a SDR baseado na semana. Então, tem a daily, a reunião ali de 30, 40 minutos todos os dias que a coordenadora faz, o roleplay semanal e o acompanhamento dessas metas. Nessa reunião diária, o que é a pauta ali? A pauta é motivacional. Mulher, precisamos ali dar um up e entrar de câmera aberta. E desculpa, eu já falo assim, se for para entrar com câmera fechada, nem entra. Eu já começo assim o dia, nesse nível. Bom dia, se for para entrar com a câmera fechada, nem precisa entrar, porque eu tô com a câmera aberta, porque vocês têm que estar com a câmera fechada. Muito certo. Já começo assim. Mas, via de regra, costumo ser boazinha. Conto que eu pintei o cabelo no dia anterior. Tenta descontrair um pouco ali também, né? Sim. E aí eu elogio, né? Por quê? Porque está em público, tá várias as ideias, como a gente terceiriza. Hoje eu tenho 10 projetos em andamento de terceirização. Não vou dar uma bronca na frente de todo mundo, mas eu vou elogiar. A que fez agendamento no dia anterior, eu vou perguntar para ela, o que você fez que conseguiu o agendamento? Então, ela acaba servindo de exemplo para as outras que não estão conseguindo agendar. Olha, você conseguiu falar com mais de 5 ontem. Por que você conseguiu? Porque todo dia ela manda um relatório no final do dia. Eu uso muito WhatsApp. No grupo do WhatsApp elas mandam, né? Olha, hoje ela conseguiu falar com 10 pessoas. Caramba, o que você está fazendo? Vai servir de exemplo para as outras conseguirem também. Uma vez uma SDR estava conseguindo passar pela secretária, muito. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela, é que saiu uma pesquisa no G1, lá do site da Globo, que eu estava vendo de manhã, falando sobre escolas. Fizeram uma pesquisa sobre universidades e ela estava abordando o ICP, que era universidades. E ela falava que ela queria falar com o decisor sobre a pesquisa que saiu no G1. Simples assim. Queria fazer uma pesquisa, saiu no G1 ontem. A pessoa achando que ela era uma pesquisadora da Globo, sei lá o quê. A secretária transferia a ligação. Falei, elas têm uma criatividade diferente da nossa, né? Ela tá na vivência dela e ajudava as outras. Então, na dele é isso, é usar o bom exemplo do dia anterior, sempre o do dia anterior, para que sirva de exemplo para todas. E aí você tem a a diária, você tem a semanal, a mensal? Aí o roleplay aí é individual da coordenadora com a SDR. É o one-on-one. É uma dupla que toca o projeto. Cada projeto tem 2. Então, ela faz individual. Aí, essa dele eu costumo entrar, quando não estou fora, né, em evento, eu entro, mas geralmente é a coordenadora que faz com todas. Aí elas vão se revezando ali, as coordenadoras. Tenho 3 coordenadoras hoje. Tem um estágio de coordenação hoje também na fábrica de SDR. É uma fábrica, né? Então, elas entram como SDR, passam para BDR, depois elas passam para coordenadora. Aí, quando ela tá formadinha, eu pego a minha coordenadora e coloco no mercado, indico e ela vai. Faz filho pro mundo, né? É isso, somos uma fábrica. Mas acho que é interessante ressaltar também, Paula, porque tem essa questão de dele, todos os processos, que às vezes a empresa não quer terceirizar o processo, ela quer manter isso na casa. E daí é interessante contratar uma SDR e contratar também a consultoria, porque a Paula também dá consultoria para a gestão comercial da empresa. E com isso você tem a metodologia da fábrica na sua empresa também. E consegue trazer o melhor da SDR, o melhor dos 2 mundos, se você não quiser terceirizar todo o processo. Porque tem muita empresa que realmente, assim, é inviável, eles já têm profissional internamente. Então, com isso, você contratando a consultoria, você vai ter toda a metodologia estruturada. Toda a metodologia que ela estruturou durante todos os 5 anos. Então, são processos validados, fora as empresas que ela já atuou, né? Então, tem um cenário interessante, porque às vezes a empresa, muitas vezes, ela tem tudo dentro da casa dela, só que ela não consegue direcionar o profissional para o que ela quer exatamente. Então, se você contrata consultoria, você tem isso. Ou até cumprir com as coisas, né? Exatamente. Eu tenho alguns processos desses que você falou, mas o difícil é acontecer ele sempre. Às vezes acontece, às vezes não acontece, né? Então, por exemplo, a gente usa o CRM do RD. As ligações estão lá da minha SDR. Eu ouço algumas.
né? Eu não consigo escutar todas. Eu tenho coordenadora para te indicar. Então, exatamente. Mas eu acho que a consultoria seria maravilhosa, porque aí você toca esse negócio para mim. Se eu for internalizar tudo isso, eu vou ter que ter quantas pessoas, né? Exatamente. Eu posso até ter as pessoas, só que aí quem que eu vou ter para cuidar desse negócio? Aí tem que ter acimas, né? Então, e eu acredito muito nessa questão da ligação, por isso que eu perguntei. Porque chega lead pra gente, por exemplo, chegou uma concorrência que a gente está participando da Gol, para atender todo o grupo Gol, com criação. É totalmente, é muito difícil você conseguir falar com as pessoas, é tudo através de compras. E aí você participou do RFP, tem uma reunião com a pessoa e tudo mais, todas as agências juntas, beleza, tiramos as dúvidas, vamos embora. Aí acabou, a pessoa não responde. E aí você não sabe se você tá dentro, se você tá fora. Aí eu falei, a Osana, que é a minha SDR, porreta, ligou lá, achou alguém, foi no chefe, falou, não tá respondendo. A menina mandou e-mail na hora. Não, tá assim, tá assado. Falei, tá vendo? E ligou no fixo, porque, né, a gente usa o Snovio, então às vezes a gente tem o contato da pessoa, o WhatsApp dela. Mas ligar. 70% o dado tá certo, né? Tem lá um percentual, 30%, que é dado antigo. Mas tem que ligar. Então, eu sempre faço para buscar as pessoas isso. Peraí, mas tem experiência com contato telefônico? Isso é importante, tem que gostar do telefone. E por mais que muita gente ache que não funciona, cara, é besteira, funciona pra caramba. E às vezes a pessoa, você só consegue resposta se for por telefone. Porque você mandou o WhatsApp, a pessoa não liga, ou ela vai ver lá e prioriza o que ela vai responder. No telefone, tocou uma, duas, não, deixa eu atender, porque às vezes, né, quem que é? Cara, ela já atendeu, aí você não vai perguntar, você pode falar. Vai, solta, porque aí 3 segundinhos ali, o cara, beleza, entendi. Tô precisando. Se você conseguir acertar o momento ainda, é golaço. Senão ela diz, legal, vamos falar, me manda tal. Aí na hora que você manda o e-mail, ela já sabe quem é. Não é uma coisa que, entrou no flow lá e ela nem olha. Abre, fecha, bloqueia. E se ela não quiser, ela vai te dizer também. Não é o momento, legal, obrigado, me manda e a gente fala no momento certo. E aí você respeita e tá tudo bem. Então, eu sou uma pessoa que acredita muito nisso. E eu acho que no volume isso dá resultado. E às vezes você consegue falar com pessoas que o cara é o dono. E aí tem muita gente que tem medo, né? De falar, eu vou ligar pro dono. Eu tinha um SDR que era assim. Cara, e eu gosto de SDR mulher. Eu gosto de mulher nessa posição, porque tem um approach, tem uma pegada diferente, né? Tem uma sensibilidade diferente. E aí era um cara. O cara pegou e falei, olha, eu tô aqui com os dados, tal empresa, eu tenho o telefone do dono, liga lá. Tá bom. Aí voltava depois, e aí, ligou? Não. Por que você não ligou? Não, eu vou fazer isso, tava fazendo outra coisa. Tá bom. Chegou o final do dia, eu falei, e aí? Não liguei. Não, cara, tá acontecendo alguma coisa, meu amigo. O que é? Cara, você me deu o telefone do dono, cara. Como é que eu vou ligar pro dono? Liga pro dono. Liga pro dono agora. Senão eu vou ligar. E volta daqui 2 minutos comigo pra me contar. Aí ele volta. O cara foi super simpático, cara. Ficamos 5 minutos na ligação. O cara contou como é que tá e tudo mais. E eu liguei no final do dia. O cara ainda falou que foi bom, porque ele já podia conversar, já tava mais tranquilo. Falei, cara, perde o medo, meu. Larga esse medo pra lá. Isso tá te atrapalhando. Então acho que tem muito isso, né? Eu acho que SDR é um treino. Mas acho que tem gente que nasce com esse negócio, tem gente que não nasce, não é possível, não é? É que tem que gostar de falar no telefone. Eu, por exemplo, não me daria bem nessa profissão. Prefiro estar aqui no bastidores, digitando, tem que gostar. Né? Ou sei lá, eu falei pra Osana, né, o meu account fez saiu do departamento, foi para o atendimento, e eu virei pra minha SDR e falei, você quer subir para BDR, a gente chama ela de account? Ela falou assim, não. Aí eu falei assim, não? Como não?
tentando entender a cabeça dela. Ela falou assim, Lucas, sabe por quê? Porque eu me julgava, a minha visão sobre mim mesmo é que eu era muito tímida. E nessa posição a gente não pode ter timidez. E para mim está sendo um maravilhoso exercício. Além do que eu consigo ter contato com pessoas que, se eu for account, eu não sei se eu vou ter dentro da Hero. Por quê? Porque eu faço proposta, é uma coisa mais estratégica, e eu faço ciências sociais. Meu negócio são pessoas, é estudar comportamento humano, não é estratégia de marketing. Então, assim, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de entender realidades, e eu consigo chegar em certas pessoas que, se eu tivesse internamente, eu não conseguiria. A gente usa os sistemas lá que eu citei, e às vezes eu passo o lead meu. Então ela fala com o dono da empresa, ela fala com o CEO, com o diretor, e isso ela se sente importante no processo. Empoderada. Exato. E ela é nova, né? Mas como eu falei, ela é muito madura e tem uma cabeça muito boa. E eu falei, eu achei que você estava errada, agora eu tô achando que você está muito certa. Pô, faz todo sentido. Então eu acho assim, além do projeto ser muito legal, você tem uma tarefa de olhar, lapidar e entender perfis, né? Ó, acho que aqui cabe mais para esse perfil, um SDR, um BDR, né? Ou coordenadora. Isso é desafiador, né? É muito gratificante pegar uma pessoa assim do zero, elas chegam e não sabem o que é SDR. O que? SRD? É o quê? Não sabe zero, nada. E pegar e transformar essa pessoa do zero numa profissão que está crescendo e mostrar um LinkedIn e apontar que ela vai conseguir falar com o dono de uma empresa a partir do LinkedIn, mandar uma mensagem, ele vai responder e pegar um telefone, ligar para um decisor, conseguir falar e perder o medo e trazer uma pessoa do zero até uma profissão que está crescendo tanto. Isso, para mim, é impagável. Sensacional, sensacional. Maravilha! Bom, quando vocês olham para o futuro, né? Essa coisa da inteligência artificial, vocês no treinamento têm esse approach também com tecnologia? Como que usa a inteligência artificial nesse processo ou não? Como é que é, Paula? Sim, no treinamento do avançado, elas já chegam trazendo, eu falo que eu aprendo mais com elas do que elas comigo. Elas chegam trazendo várias ferramentas que elas já utilizam, mostrando ali como que elas já fazem para automatizar envio de mensagem no LinkedIn, envio de mensagem no WhatsApp, algumas ferramentas que agora tem chatbot. Esses dias elas me mostraram uma ferramenta que faz até ligação quando a pessoa se cadastra ali no inbound, algum formulário, já disca e fala já. A própria ferramenta já faz a ligação, conecta com a pessoa e conversa. Humano. Se você semi-humano, tá falando, você já entende ali que é humano falando, né? Tá ali em desenvolvimento, claro. Eu falei que eu ainda não vi nenhuma ferramenta outbound passar pela secretária. Isso aí, não vi ainda. Vamos defender as BDRs aqui, gente. É verdade. Mas já temos isso na aula do avançado, já entra na pauta toda vez, falar sobre ferramentas diferentes, mas sempre cai ali naquela vertente de que o humano é insubstituível e essas ferramentas elas vêm para agregar. Então, nós falamos, sim, ajuda na produtividade, mas não é que vai substituir. Que demais, meus amigos, que demais. Paula, parabéns pelo trabalho, pela missão, né? Legal demais. Muito bom. Sabrina, obrigado por trocar essa experiência com a gente, estar aqui presente. E, meus amigos, se vocês quiserem fazer parte disso, tem um QR Code aqui, faça parte, se associe e venha contribuir com esse mercado, com esse ecossistema, que é o ecossistema que mais cresce no Brasilzão. Obrigado e abraço!